Graça e paz, meu nome é Adriano Palomares e gostaria de compartilhar com vocês um tema apologético, mais direcionado ao espiritismo. Há pouco tempo atrás eu compartilhei aqui no meu canal como foi que eu me converti. Para aqueles que assistiram o vídeo, ou para aqueles que não assistiram, já vou aqui adiantar, sabem ou vão saber que eu pertenci a uma instituição religiosa de linhagem espírita, aonde eu nasci, cresci e pratiquei ali basicamente os seus cultos e os seus rituais. Bem, eu vou deixar no final deste vídeo um link que leva vocês até a este vídeo. Ele conta assim, é um pouco até longo, mas é importante os seus detalhes e o seu conteúdo para vocês entenderem como foi um processo de conversão. E para quem quer e está em busca de verdade, em sede pela verdade, talvez ouvir um vídeo mais longo, explicado de forma pausada, é mais fácil de entender e meditar sobre o tema em questão, ou até mesmo se está aprisionado em qualquer outro segmento de seita, qualquer outro segmento de heresia. E é importante ver como que Deus trabalha. Eu gostaria que vocês então me acompanhassem em Isaías, no capítulo 8, no verso 19 e no verso 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? Em favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Na tradução NVI, quando fala aqueles que chileiam e murmuram entre dentes, lá fala aqueles que murmuram encantamentos. Vamos falar a lei e os mandamentos, e nunca verão a luz. Bom, vamos parar e meditar alguns poucos segundos nesse texto. Quando vos disserem, alguém está ali em posição para lhe dizer algo. Quando lhe disserem, consultais os que têm espíritos familiares e os adivinhos. Quando alguém, essa pessoa que está a lhe dizer isso, quando alguém, e você como receptor dessa palavra, e você tem um Deus, não recorrerá o povo a Deus? Se alguém lhe disser isso, você que conhece a Deus, você vai recorrer a Deus? Ou ele faz ali uma outra pergunta. Em favor dos vivos, vocês vão interrogar os mortos? Em favor daqueles que estão aqui, vocês vão interrogar quem já morreu? E aí há uma resposta para tudo isso. Eu poderia dizer a Bíblia Sagrada. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. E se você tem Deus, você recorre a Deus. Porque se você recorrer aos mortos, nunca verá a luz. Ou seja, nunca verá a verdade. Amém? Eu gostaria de falar aqui sobre a maior ilusão do espiritismo. A falsa comunicação com os mortos. Eu vim de uma família que já pertencia a este grupo espírita. Eu nasci no espiritismo, eu fui batizado ainda quando criança nesse segmento religioso, e durante 24 anos da minha vida, desde criança eu fui ensinado literalmente todos os processos, todas as práticas e a entender. Desde criança eu era levado aos cultos dessa instituição religiosa. E fui desde criança ensinado a crer que tudo aquilo e toda aquela doutrina por trás daquele ensino era verdade. Ou seja, a mentira para mim era uma verdade. Porque eu tinha aquilo como verdade. Ou seja, aquilo que eu praticava crendo que era verdade. Por quê? Até mesmo as minhas famílias, os meus parentes, amigos
E muitos que são membros, até muitos até hoje que são membros dessa instituição religiosa, se soubessem, ou se conseguisse ver a mentira, eu teria certeza que muitos deles se libertariam, porque ninguém quer compactuar com algo que não é verdade. Ninguém quer continuar a praticar uma mentira, pois a própria Bíblia declara que o diabo é o pai da mentira. Por que a maior ilusão do Espiritismo? O Espiritismo, ele traz às pessoas uma falsa consolação. A morte é algo real, é algo que vem para ricos e para pobres. A pessoa pode estar doente, como não pode estar doente, um dia ela vai envelhecer e vai morrer. Essa é a lógica, esse é o natural do ser humano. E morrer não é bom. Deus não criou ninguém para morrer, por isso que morrer não é bom e ninguém quer morrer. Porque Deus criou nós para termos vida e vida eterna. Logo, a morte é um desastre. Logo, a morte é algo que nos causa preocupação, choro, tristeza, enfim. Claro que para aqueles que estão em vida e acabam por sofrer quando algum ente querido vem a falecer. E muitas vezes, dependendo da posição de que lado que você está, eu como filho perder uma mãe, ou uma mãe perder o seu filho, dependendo do lado que você está, causa-se uma dor. E dependendo do ponto que você está, essa dor pode ser até maior. E uma delas causa uma não conformidade pela morte daquele ente querido, principalmente de acordo com a idade que aquela pessoa venha a falecer ou de acordo com a forma com que aquela pessoa venha a falecer. Hoje, para se morrer, né, nós costumamos dizer basta estar vivo, porque você pode ir ali atravessar uma rua, ser atropelado e morrer, ou você pode ter uma doença muito grave e vir a falecer. Ou simplesmente você pode viver o ciclo natural da vida e chegar até uma certa idade aceitável para nós, que já estamos habituados com isso, vir a morrer. Às vezes nós nos conformamos muito mais fácil quando alguém que tem uma certa idade falece. Nós sentimos, nós choramos, mas nós aceitamos. Mas há casos muito difíceis e complicados de aceitar. Principalmente quando uma mãe perde um filho jovem, ou por uma doença, ou por uma bala perdida, ou por alguma circunstância da vida. E isso causa nessa pessoa inconformidade. Se essa pessoa não tem uma base, não tem um conhecimento pautado na palavra de Deus, ela vai buscar consolo, ela vai buscar conforto. Nós sabemos que só Deus pode nos consolar. Jesus fala que nos enviaria o outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito do Senhor. E esse Espírito vem para testificar as coisas do Senhor Jesus, ou seja, são as promessas que o Senhor nos fez e nos faz de perdão, de salvação, de redenção e principalmente de ressurreição para uma nova vida eterna. Então este Consolador que tem um papel de nos consolar sobre justamente aquilo que é mais complicado da vida, que é a morte. Somente o Senhor Jesus tem palavras verdadeiras. Por quê? Porque é o único que venceu a morte. Jesus é o único que ressuscitou dentre os mortos e está vivo, a destra do Pai. E por ele ser o único, ele tem o plano, ele nos deu para nós a promessa, porque ele nos perdoou os nossos pecados através da cruz e ressuscitou dos mortos para vencer a morte. Ou seja, o plano inicial em que foi por causa dos primeiros homens na Terra, nós conhecemos como Adão e Eva, que veio a queda e por consequentemente a morte, Jesus veio justamente restaurar e recuperar este plano, porque o plano é para que o homem tivesse vida eterna. E Jesus recupera o plano em que o homem perdeu por decisões equivocadas. E Jesus nos oferece novamente proposta de vida eterna. E em Cristo nós vemos essa esperança. E em Cristo nós vemos a verdade.
Por isso que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu presenciei muitas coisas durante o meu tempo de 24 anos em uma religião, em uma instituição espírita. E eu chego à conclusão de que o que era aquilo? Eu via manifestação de espíritos ruins, maus, que se dizia de pessoas que já morreram e estavam ali para serem, vamos dizer assim, subjugadas e serem enviadas ao fogo ou ao purgatório, vamos dizer assim, ao inferno. Eu vi ali manifestações de espíritos arrependidos que cometeram erros, que cometeram pecados durante a sua vida aqui e estavam ali manifestando como se estivesse arrependido dos seus erros e queria receber o perdão. Então aquela instituição espírita faria todo o processo emprestando o seu corpo para que aquele espírito falasse na sua boca o arrependimento, então recebesse salvação. E eu presenciava também ali os espíritos daqueles que foram bons, daqueles que realmente tiveram uma vida com Deus, segundo eles, que tiveram uma vida de prática naquela instituição religiosa, naquela instituição espírita, e esses espíritos eram espíritos bons comparado a anjos, comparado ao Espírito Santo. Para eles estava na mesma igualdade de anjos, de Espírito Santo, e eles faziam papéis, segundo eles, desempenhavam o papel de anjos aqui na Terra em favor dos vivos. Por que as pessoas se apegam tanto a isso? Eu vou falar de situações que eu presenciei. Eu presenciei, por exemplo, manifestações de espíritos, de supostos espíritos, em um velório, em que o espírito que estava se manifestando era a própria pessoa do caixão. Então, imagine você estar num velório, está ali a mãe chorando, os irmãos chorando, toda a família ao redor do caixão chorando, e um homem que se declara ter o dom de receber, em outras religiões, segmentos espíritas, vamos dizer que ele é um médium, essa pessoa vai receber o espírito daquela pessoa que está no caixão e vai ali confortar a família com palavras, ou até mesmo com canções, com cântico. Agora aquela família está ali chorando, de repente um homem se levanta e se coloca a manifestar palavras, e ele ali se declara ser aquela pessoa que está no caixão. A mãe que está ali em prantos ali, ela está carente por uma palavra tal, e aquele homem fala assim, poxa, eu estou com vocês, eu estou bem agora, não se preocupe e tal. Eu venho agradecer por tudo que fizeram durante o meu tempo de vida na Terra e tal. Então aquilo traz àquela família uma falsa consolação, traz àquela família um falso conforto. E a gente vai cair nesta palavra que eu li de Isaías, que nunca verão a luz, se não buscar a Deus, mas buscar aos mortos em favor daqueles que estão vivos, daqueles que estão vivos, nunca verão a verdade. E eu presenciei muitas cenas parecidas com essas, até mesmo em casamentos, em cerimônias religiosas. Era aberto ali um espaço durante essa cerimônia para que alguém recebesse, ou tinha ali a oportunidade de receber um espírito, e na maioria das vezes era um espírito de um parente morto, daquele que estava casando, e vinha ali abençoar o casamento, ou confirmar o casamento. E além disso, de fatos acontecerem em velórios, fatos de acontecerem em casamentos, e principalmente nos cultos, que eram, alguns lugares tinham cultos diários, outros semanais tal, e as pessoas frequentavam esses cultos de acordo com as suas disponibilidades. E nestes cultos era aberto esse processo para que fosse possível a comunicação com esses mortos.
E justamente nesse culto era aberto o processo ou as comunicações em que todos os tipos de espíritos poderiam se manifestar. Aquele espírito que era mesmo mal, mesmo ruim, então eles se manifestavam de forma escandalosa. Para quem é cristão, mesmo a semelhança, ou justamente é o demônio se manifestando como possessão em uma pessoa, ou através da boca de uma pessoa. E também o processo do espírito que estava arrependido de ter sido mal e queria ali usar daqueles corpos ali de pessoas vivas que emprestavam os seus corpos para receber aquele espírito e ele pedir perdão, então ele teve o direito à salvação. E depois, por fim, tinha a parte da comunicação em que abria-se o espaço para as pessoas receber o espírito dos mortos salvos. Esses espíritos seriam os bons. Ele vinha ali para trazer conforto para as pessoas daquele culto, trazer palavras. Então eles se manifestavam por palavras ou por cântico, e na narração destas palavras ele poderia lhe ter contar uma história da Bíblia, ele poderia lhe ter contar um fato, mas ele sempre ali citava: eu sou fulano de tal, eu sou cicrano de tal, hoje eu estou bem, não se preocupe, não chore por mim, eu venho aqui só para trazer esperança de que vocês estão na religião certa e de que vocês estão na religião verdadeira, continuem nessa fé, continuem nessa religião. Era essa o falso consolo, o falso ensino. A maior ilusão do espiritismo, que é a falsa comunicação com os mortos. Por que falsa? Porque isso não acontece. Isso é impossível de acontecer. Nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, que estudamos a palavra de Deus, não é por acaso que esse livro é o livro mais vendido do mundo. Nós que analisamos as Escrituras no seu contexto, não só usamos partes isoladas. Eu citei aqui um texto de Isaías dos mortos, mas a condenação da Bíblia não está só ali naquele trecho, mas em todas as Escrituras Deus condena esse tipo de prática, justamente porque, primeiro, o diabo é o pai da mentira. Por quê? Segundo, só há um mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo. A Bíblia declara isso. Não há outro mediador, só Jesus que media entre nós e Deus. É Jesus que é o nosso mediador, porque foi ele que se fez como nós e se entregou por nós. E o próprio Senhor, ele conta uma parábola, eu acredito que seja uma história, literalmente falando, sobre dois homens que morreram. Eles falam, a famosa parábola do rico e do Lázaro. E ele conta ali, e ele ali o Senhor Jesus nos dá uma demonstração da morte de um salvo e de um não salvo. E ele mostra aqui neste texto, depois eu vou pedir para que vocês leiam, que está em Lucas, no capítulo 16, do verso 19 vai até o verso 31. Eu só vou comentar ali a parte do processo de morte e do processo, o que acontece, o que vem a ocorrer neste contexto em que o salvo é levado para um lugar de descanso, para um lugar de consolo, para um lugar de conforto. O não salvo é levado para um lugar de tormento, para um lugar de prisão. E a demonstração, e no decorrer desse texto, mostra que o não salvo tem ali, ao ver a condição em que ele está, e que ele não pode passar e ir para o local do salvo. A Bíblia declara que há um grande abismo entre eles, ou seja, a impossibilidade de um lugar ser transferido para o outro lugar. Por este motivo, aquele que está em lugar de tormento, lugar de não salvo, que está na condição de condenação, então ele pede para aquele que está no lugar dos salvos, daquele que representa, que é Abraão, o pai Abraão, e no caso, na condição em que ele está aqui lá na terra, ele fala que ele tem 5 irmãos na casa dos seus pais e queria que algum dos mortos
fosse lá e contassem para esses irmãos e alertasse a esses irmãos sobre a existência daquele lugar, então para que eles se arrependessem, né? E tivessem uma vida diferente para que não fosse para lá. E então o pai, Abraão, fala assim, que aqui na terra tinha Moisés e os profetas, ou seja, que representa as escrituras sagradas, a lei e as palavras dos profetas, e que nos nossos dias de hoje é a Bíblia Sagrada, ou seja, aqui na terra tem a palavra de Deus para que nós não sejamos condenados ou para que nós não vamos parar neste lugar de tormento. Então essa é a mensagem do pai Abraão para aquele que está em condição de condenado. E no final, Abraão diz para ele, se não houve a Moisés e os profetas, ou seja, se não houve a palavra de Deus, ele diz assim, também não acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitassem. O que isso quer dizer? Para que alguém dos mortos venha falar comigo, é necessário que ressuscite. A única possibilidade que algum dos mortos fale comigo é só se eles voltar à carne, se eles ressuscitar literalmente, assim como a Bíblia conta a história de Lázaro, assim como a Bíblia conta a história do filho da viúva de Naim. Só nessa condição alguém pode voltar a este plano, só se ressuscitar, ou seja, em condição de pós-morte, em alma ou em espírito, né? Seja lá como você interpretar a sua parte imaterial pós-morte, isto é impossível. Jesus ensina nessa história, ou nesta parábola, que é impossível que alguém que morre de forma, seja ela salva ou seja ela não salva, ou que uma migre de um lugar para o outro, ou que algumas delas, ainda que mortas, venha aqui na terra se manifestar ou se comunicar ou fazer algo em favor de quem já está aqui. Este é o ensino da palavra de Deus. Existem muitos segmentos de seitas espíritas. Existem muitas linhas, muitas denominações espíritas. Porém, todas elas creem nesse processo de comunicação. E é muito comum que o catolicismo, os católicos também tenham uma tendência a acreditar nisso, justamente por conta dos seus santos, daqueles que eles têm como seus mediadores, porque nós sabemos que todos aqueles santinhos, aqueles santos em que boa parte dos católicos são devotos, foram pessoas comuns, foram seres humanos comuns e que morreram e para eles foram canonizadas e ali são santos e elas intermediam. Isso também não existe. Por isso que o católico, às vezes que estatisticamente o espiritismo seja um pequeno grupo em comparação ao catolicismo, mas boa parte do católico tem uma tendência em crer no espiritismo. Agora, se você me perguntar, será que todas as pessoas que praticam espiritismo são usadas pelos demônios? Para lhe explicar como que elas manifestam, como que elas recebem, o que é, ou qual que é a origem disso tudo. A primeira resposta é, você é tão convicto de que você está na verdade, que você faz aquilo por uma prática naturalmente. Então você imagina que desde criança você vai num culto, e no culto tem uns processos ali, e você vê as pessoas indo fazendo, você acaba por imitá-las. Então você tem lá um processo do culto que é isso, que é aquilo, que é outro. E você segue aquela prática, você vira um ritual natural. É que nem as rezas, né? Vamos dizer, por isso que Jesus fala assim, na oração nós não usarmos de vã repetições. Ele está falando mais ligado a rezas, não a repetir oração. Você fazer daquilo um ritual, uma reza, uma coisa repetitiva. Então você pratica aquilo por hábito, por costume. Isso era comigo. Eu não creio assim, a parte que o diabo usa é uma doutrina falsa que você tinha como verdade.
E isso era o que eu praticava. Eu praticava a mentira acreditando ser a verdade. Esse é um ponto. As pessoas praticam aquilo porque creem que a mentira é a verdade. Então, assim, o diabo foi lá, plantou uma semente e já deu certo. E ele não precisa mais mover muito seus braços. As pessoas vão cultivando aquela semente falsa. Essa é uma dos pontos em que, em parte, acontece. A segunda parte, a segunda resposta. A segunda parte da resposta de pessoas que praticam isso é por interesse. Sabem que é mentira, mas praticam para manipular as emoções das pessoas. Querem alguma vantagem, algum proveito disso. Então, há muitas pessoas que se dizem ter o dom de receber tal espírito ou de receber espíritos familiares para lhe confortar de uma certa forma. Essas pessoas, uma parte, sabem que aquilo não existe, que aquilo é mentira, mas ele é um malaco. Ele faz isso para manipular. Ele manipula, ele tem algum interesse nisso, ou é só uma questão de poder, de questão de as pessoas ouvirem, dar crédito, ele ali é bajulado por aquilo e tal, mas ele sabe que é uma mentira, continua-se a praticar. É como qualquer outro tipo de corrupção. A corrupção que você vê na política é um tipo de corrupção, só que ele não está às vezes se corrompendo por dinheiro, mas é por manipulação, por poder, por respeito, por qualquer outra coisa que lhe traga alguma vantagem. E existem os grupos que realmente são usados por demônios, literalmente. Há manifestações que eu presenciei que claramente era o demônio possuindo aquela pessoa ou aquelas pessoas. Enfim, todas essas três precisam de libertação, precisa de salvação, precisa se arrepender dos seus pecados e entregarem as suas vidas a Jesus. Alguns podem perguntar, mas eles adivinham coisa mesmo que só as pessoas sabem? A Bíblia fala de espírito adivinhão, mas dentro do grupo espírita eu nunca vi alguém adivinhar algo realmente profundo. Coisas que só Deus mesmo pode revelar. Isso nunca vi acontecer. Alguém falar algo que eu estou pensando ou algo muito mesmo profundo a meu respeito ou a respeito de alguém. Eu nunca vi. Por exemplo, ainda lá no Espiritismo também tem alguns que são chamados de videntes. A missão deles ou esse espírito adivinhar, é adivinhar, prever ou até ver como está a sua vida, o que está acontecendo. Enfim, certa vez eu fiquei doente. E me falaram que o motivo de eu estar doente era porque um espírito de um amigo meu de escola que havia falecido viu em mim luz. E como ele viu em mim luz, ele se aproximou de mim e isso me adoeceu, e porque ele queria ser salvo. Ele viu em mim luz, ou seja, é uma falsa luz, e isso me adoeceu. Então nós tivemos que fazer alguns cultos, alguns rituais de cultos, para que esse espírito desse amiguinho meu fosse retirado de perto de mim e entrasse num processo de purificação e assim ser salvo. Antes disso, quando esse coleguinha morreu, todo mundo ficou sabendo que ele morreu. Isso houve, inclusive a pessoa que se colocou como vidente, ela sabia dessa história. Então, hoje em dia é muito mais fácil ainda de alguém procurar algo da sua vida e te enganar facilmente. Ainda que a pessoa não use esse recurso, o próprio diabo, ele anda em derredor, ele vê o contexto da sua vida. Ele não adivinha algo que só Deus sabe, ele não adivinha algo do seu interior, dos seus pensamentos, ele não pode adivinhar algo que vai acontecer daqui lá na frente, mas ele prevê, ele usa de manipulação para prever algo que está no seu contexto, que é algo que todos veem. Todos veem, natural, as coisas que estão na sua volta, as pessoas que estão na sua volta, tal. Pode usar disso para que você creia na mentira. Por que eu estou transmitindo essa mensagem? Eu creio que
que Jesus, ele em breve voltará. E um dos itens que faz com que nós não herdemos o reino do céu está lá em Gálatas. Eu vou localizar aqui. Em Gálatas 5, no verso 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Aí vem idolatria. Idolatria. Eu falei agora do catolicismo, em que idolatram o seu santinho, aquele ser comum, como eu e você, ainda que seja a melhor pessoa do mundo, morreu, e você faz daquela pessoa um mediador, você faz daquela pessoa um amuleto, um santo, um comunicador, onde você entrega as suas petições. Isso chama-se idolatria. Aí depois vem aqui, depois de idolatria, feitiçaria. É você ali fazer qualquer prática, qualquer ritual em favor ou contra alguém que está vivo através daqueles que já morreram. Você vai ali invocar qualquer espírito no mundo dos mortos ou qualquer espíritos fora dessa realidade para lhe fazer um trabalho em favor daqueles que estão vivos ou em contra daqueles que estão vivos. Isso chama-se feitiçaria. Na continuação desse texto diz assim: feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, aí vem heresias. Tudo aquilo que contrapõe a palavra de Deus, isto é, uma heresia. Ou quando você até diz ser cristão, porque a maioria do espiritismo dizem que Cristo ali foi um grande médium, foi um grande profeta, que Cristo, muitos dos espíritas têm Cristo e usam parte da Bíblia até para defender a sua fé. Isso se chama-se heresia, porque a Bíblia tem que ser usada como um todo, como um ensino único. A Bíblia tem que interpretar a si mesmo. E quando você vai decorrendo mais isso tudo, o apóstolo Paulo fala assim, que acerca destas coisas vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdam o reino de Deus. Em Apocalipse, também no capítulo 22, no verso 15, diz assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, novamente diz, os idólatras. Você idolatrar alguém que já morreu, isso tudo é idolatria. Aí vem qualquer que ama e comete a mentira. A prática da mentira também é um impedimento de se herdar o reino de Deus. Eu estou aqui na função e na missão de te alertar. Gostaria que vocês, depois, com paciência, ouvissem aí o meu testemunho, mas principalmente eu gostaria que vocês ouvissem e dessem crédito à palavra de Deus. Essa palavra que você deve ter aí na estante da sua casa, essa palavra aí que você deve ter aí no telefone, hoje em dia de fácil acesso por um computador, de fácil acesso por um aplicativo. A qualquer momento você pode abrir e estudar a palavra de Deus. Esse evangelho ainda é permitido que seja pregado através da internet. Você pode aí ouvir uma palavra que seja aí verídica, você pode ouvir aí uma palavra que tenha base, que tenha aí significância verdadeira, para que possa lhe libertar, e lhe salvar, e lhe realmente consolar, e que o verdadeiro Espírito Consolador possa vir e habitar em você através de um novo nascimento. Por isso que Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Você precisa nascer, você precisa negar essa mentira, você precisa entregar-se a sua vida a Cristo. Meu querido, às vezes palavras como essa, para você que crê nisso, pode lhe doer muito, como já doeu em mim quando eu me deparei com a verdade. Eu fui
eu cresci naquilo, aquilo foi enraizado em mim. Eu tinha aquilo como verdade, mas o Espírito Santo veio e me convenceu do meu pecado, me convenceu da justiça, me convenceu do juízo. E isso doeu, machucou, mas hoje cicatrizou, porque foi Jesus mesmo que me curou da falsa doutrina, das heresias, do espiritismo e da mentira. Então essa mensagem eu quero trazer para você. Não tenha medo, não tenha medo. Se entregue a Cristo enquanto há tempo. Jesus, ele breve vai voltar. Ou mesmo a gente pode morrer a qualquer hora e a qualquer momento. E assim como a parábola que eu comentei com vocês sobre o rico e o Lázaro, vamos nós estarmos em condição de salvo assim quando partirmos dessa vida. Porque assim a nossa alma, a nossa salvação estará guardada com Deus, para quando chegar o momento da ressurreição, assim há de acontecer, nós tornaremos a viver para estar com Cristo para sempre. Amém? Deus te abençoe.